Amigos todos, ouvintes da Voz do Pastor, mais uma vez estamos aqui neste dia em que celebramos a ascensão de Jesus aos céus, né? Vamos escutar então agora o Evangelho e entender como é que Jesus pensou este dia, este momento, este mandato que ele deu aos seus discípulos. Diz assim o Evangelho é de São Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava na sua palavra, por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A igreja hoje celebra a festa da ascensão de Jesus aos céus. Jesus cumpriu a sua missão está acabada e agora chegou a hora de voltar para o Pai, para a casa do Pai. Mas antes, Jesus quer deixar uma tarefa para os seus discípulos. Ele quer que os seus discípulos continuem a pregar o Evangelho, a boa nova do Evangelho. Ele quer que os seus discípulos anunciem em todo o mundo, em toda parte, o seu Evangelho, a sua palavra de verdade. Por isso, os envia. E lhes diz: eu vos envio pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Eu vos envio por qualquer lugar do mundo, até por Bragança. E vos envio a anunciar o Evangelho, a que proclameis o Evangelho às pessoas, mostrando a força do Evangelho na força da vossa palavra. Jesus, desta maneira, transmite aos seus discípulos aquela que era a sua missão e que agora já concluiu. Agora são eles os que têm que anunciar o Evangelho, os que têm que pregar. E eu diria também que agora somos nós, porque nós somos seguidores, continuadores da obra dos apóstolos. Embora os apóstolos tenham vivido no século I, faz muitos anos, a missão continua. Ela está viva
E é missão e tarefa nossa anunciar o Evangelho a todas as gentes, a todas as pessoas. Nisto aqui não podemos nos poupar. E eu diria mais, como o próprio Papa nos recorda no último documento sobre a catequese que ele promulgou, todos, não só o bispo, não só o padre, não só o diácono, mas todos nos tornamos anunciadores do mistério de Deus, das verdades de Deus. Todos somos convidados a sermos catequistas, a sermos anunciadores da palavra de Deus. De maneira que não adianta dizer, não, quem deve falar é o bispo, é o padre. Não. Não. Todos nós devemos anunciar o mistério de Deus à humanidade. É missão, é tarefa de todos e cada um dos cristãos. E nós somos cristãos. Aceitamos Cristo Jesus em nossa vida, aceitamos o seu programa, o seu Evangelho, a sua vida. Por isso, cabe a nós, com responsabilidade, anunciar sempre a palavra de Deus, que nunca deve ficar escondida, que sempre deve ser anunciada, embora muitas vezes não seja agradável anunciar a palavra de Deus, porque contradiz muitas vezes uma certa mentalidade hedonista, uma certa mentalidade consumista, mas é obrigação nossa, do bispo, do padre, do diácono e de todos os cristãos, é obrigação nossa anunciar sempre a palavra de Deus. Essa é a missão. Mas o Evangelho nos dá umas pistas que me parece que são interessantes. Primeiro, Jesus já cumpriu a sua missão e agora volta junto ao Pai, sobe aos céus. Não para se isolar, não. Jesus Cristo derramou o Espírito Santo sobre todos nós, e é o Espírito Santo que vai mexer e vai mover nossos corações para não ficar calados, para anunciar sempre a palavra de Deus. Mas Cristo nos acompanha desde o céu nesta tarefa e nos auxilia também nesta tarefa de anunciar o Evangelho. Ele fala de uns sinais que acompanharão aqueles que anunciam o Evangelho. Fala de um veneno que não nos fará mal, ou de uma serpente que não nos matará. Fala de aprender línguas, de falar em línguas, de fazer milagres. Todas essas coisas acompanharão aos discípulos que assumirem a proclamação da palavra como missão e como tarefa. E se nós, meus irmãos, não somos capazes de manifestar estes sinais, é porque alguma coisa não está certa em nós. É porque não somos verdadeiros evangelizadores. É porque nos omitimos às vezes. Ou é porque somos fracos e temos vergonha de anunciar a palavra de Deus. E aí, os sinais não se manifestam. Jesus falou que estes sinais iriam se manifestar naqueles que anunciam a palavra, aqueles que evangelizam, naqueles que são capazes de falar com autoridade
com decisão, em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo vai ajudar aos que evangelizam. Jesus vai ajudar. Mas é claro que precisa, por parte dos evangelizadores, uma decisão firme de anunciar sempre a palavra de Jesus, sem distorções, sem enganar ninguém. Anunciar a palavra de Jesus como palavra de vida e de verdade. E é assim que realmente Jesus pode nos auxiliar com essas coisas extraordinárias das quais fala o Evangelho. E que são anunciadas para aqueles que são capazes de anunciar a palavra de Deus, que se tornam evangelizadores. Repito que esta é uma missão de todos. Nenhum cristão, ninguém, deveria se poupar de anunciar a palavra de Deus àqueles que não a conhecem. Ninguém deveria se poupar de proclamar o Evangelho nas praças, nas ruas, em todo local. Nós somos chamados a não ficar calados, a anunciar o Evangelho, porque essa é a nossa missão. Porque a missão é a nossa de anunciar o Evangelho. Hoje eu gostaria também de lembrar algumas coisas importantes. A primeira delas é o dia 18 de maio. O dia 18 de maio é o dia de luta e defesa das crianças que são exploradas sexualmente, das crianças que são mortas por causa de sexo ou de outras situações. E neste dia 18 de maio lembramos, como muitas vezes, é preciso sair na rua. Nós temos feito isso outros anos. Este ano, infelizmente, por causa da pandemia, está difícil. Mas temos saído na rua outros anos para proclamar bem alto que Deus ama as nossas crianças e que nós devemos amá-las também e preservá-las de todo sofrimento, especialmente do sofrimento e da manipulação sexual, que muitas vezes nossas crianças, que não têm ainda cabeça para pensar nessas coisas, muitas vezes essas crianças são induzidas ao sexo ou a outras atividades que realmente manifestam escravidão. Então, o dia 18 de maio, embora este ano é um ano especial, porque com a pandemia não vamos poder sair muito nas ruas, né? Mas seria interessante que nós saíssemos para manifestar às pessoas, aos menores de idade, nosso apoio contra todo tipo de exploração infantil. Recordem, dia 18 de maio. Uma segunda coisa que eu gostaria também de lembrar é que o Papa, num gesto de muita sabedoria e de conhecimento das coisas da Igreja, o Papa, por um decreto, instituiu o ministério da catequese. Até agora, todos sabíamos que a catequese é um ministério, mas não havia uma palavra do Papa instituindo este ministério. Agora nós temos. E para instituir este ministério, o Papa se apoia
em que na igreja sempre houve pessoas que catequizaram, que ensinaram às crianças, ou os adultos, ou aqueles que não sabiam e não conheciam, as verdades da fé, que mostraram o que era pecado e o que não era pecado, que em todo momento fortaleceram a fé daquelas pessoas que estavam tambaleantes na sua fé. Então o Papa reconhece isso. E nesta semana fomos surpreendidos por este belo documento instituindo o Ministério da Catequese. Uma coisa bonita, uma coisa bela, a catequese. Quer dizer que a partir de agora, a catequese não é simplesmente um ensino religioso, é muito mais. É um ministério. É reconhecido pela Igreja como ministério. Ministério, recordo para vocês, é uma tarefa dentro da Igreja. É uma tarefa. É um serviço que se realiza dentro da Igreja para as pessoas da Igreja. Então é isso que o Papa quis instituir. Ele nos recordou num documento que ele preparou que já na Igreja Antiga já havia mestres. E ele identifica os mestres com os catequistas. Ele vê na figura dos mestres os catequistas. E nos convida, pois, a continuar essa missão bonita da catequese e a caprichar também nossa catequese para que seja um momento de graça, um momento inspirado pelo Espírito Santo que leve as nossas crianças, os nossos adolescentes a uma vivência melhor do Evangelho. Assim, pois, temos a sorte de contar a partir de agora com um ministério, o Ministério da Catequese, ministério instituído pelo Papa recentemente, esta semana que passou. Queria também lhes comunicar que neste domingo foi instituída a vigília pelos mortos da AIDS. Vigília, vocês já sabem que basicamente é oração. Então na vigília nós oramos. E queremos orar pelos mortos da AIDS, já são muitos. E no mundo inteiro, não saberia dizer quantos já faleceram, mas é muita gente por causa desta doença. Então eu gostaria também de convidá-los a que neste domingo, pode ser um momentinho só, mas quem sabe durante a missa ou durante a sua oração, você possa também se lembrar de todos os falecidos por causa da AIDS. Vamos fazer uma pequena oração e pedir a Deus que acolha todas essas pessoas no seu reino, que conceda a todas elas a sua paz, que lhes conceda realmente a vida eterna. Esse é o nosso desejo. Eu espero que vocês me acompanhem. Eu também vou rezar. Vamos rezar juntos. Eu espero que vocês me acompanhem nesta vigília, cada um desde a sua casa, não precisa de forma presencial, mas eu espero que seja uma oração forte, que Deus, na sua misericórdia, tenha pena e compaixão de todos eles, de todos os falecidos, e conceda a cada um deles a sua paz. Gostaria também de lembrar que, com motivo da ascensão de Jesus aos céus, neste dia, e seguindo a linha daquilo que os discípulos devem fazer, que é anunciar o Evangelho, a Igreja instituiu o Dia Mundial das Comunicações.
Comunicações em geral, não só comunicações cristãs ou religiosas, mas comunicações em geral. E neste dia a igreja nos lembra como a comunicação, que faz parte do nosso mundo, é uma tarefa importante. Recorda aos comunicadores o compromisso que eles têm com a verdade, com anunciar a verdade, com não passar mentiras para frente ou notícias duvidosas, mas comunicar a verdade. O Papa é enfático neste sentido, de mostrar como realmente o mundo tem direito a conhecer a verdade. Inclusive ele diz que a verdade é Cristo Jesus e que, portanto, o mundo tem direito a conhecer Cristo Jesus. Como aquele que traz a vida, como aquele que traz a salvação, como aquele que realmente nos comunica a verdade. Este é Cristo Jesus. Por isso, neste domingo, estaremos celebrando o Dia Mundial das Comunicações, porque Jesus é a melhor comunicação, é a verdadeira comunicação. Não é falsa comunicação, mas comunicação verdadeira que constrói, que nos ajuda a viver nossa fé de uma forma mais intensa, que constrói nossa fé e, ao mesmo tempo, constrói também nossa experiência e nosso conhecimento sobre a realidade. O Papa insiste na importância deste dia das comunicações, e pedindo que todos nós também sejamos comunicadores do Evangelho, seguindo a linha dos discípulos, convidados por Jesus para comunicar o Evangelho. O Papa nos recorda que também nós devemos ser comunicadores deste Evangelho, não devemos ficar calados, devemos proclamar sempre a palavra de Deus. Que Deus, pois, na sua imensa misericórdia, nos torne a todos comunicadores, nos auxilie na proclamação da palavra e nos dê força e coragem para pronunciá-la sempre. Amém.